Primeiramente, gostaria de agradecer a aceitação do convite para nos conceder essa entrevista. Uma entrevista onde iremos falar sobre memórias e meios de comunicação. Faz parte de um projeto que está a analisar como é que os portugueses falam sobre os meios de comunicação em Portugal e no mundo. Muito obrigada. Poderia me contar um pouco de si? O seu nome, a idade, onde nasceu? Meu nome, Maria Augusta, tenho 77, nasci em Valença, tenho muito orgulho e vim para cá com 5 anos, para Lisboa. E a sua escolaridade e profissão? Minha escolaridade é o curso Geral do Comércio, com o exame de aptidão profissional, tem equivalência ao 12º ano, a nível profissional. Essa é a minha escolaridade. E trabalhou com o quê? Qual foi a sua profissão? Bem, eu acabei de estudar com 15 anos, portanto, tive alguma dificuldade logo em arranjar um emprego compatível, mas empreguei-me logo lá num sítio que tinha tipo mini mercado e que precisava de uma pessoa para estar na caixa, e eu com 15 anos tratava da faturação, porque era a minha especialidade de estudo, e fazia a caixa. Portanto, eu acho que depois arranjei outro emprego, a trabalhar num escritório, num armazém de revenda, então trabalhava lá no escritório, mas aquilo trabalhava tipo, eu fazia aquilo tudo no stand, porque tinha saído da escola há pouco tempo, portanto sabia muito bem fazer aquilo tudo, e despachava, e depois vinha trabalhar para o armazém. Vinha para ali porque eu gostava, porque eu queria estar ao balcão ali com as pessoas. E depois a seguir, houve concurso para a agência militar, na altura, que agora é o Centro Financeiro do Exército, mas na altura era a agência militar, tratava de tudo relacionado com o ultramar, os militares que estavam na guerra, e pronto, e de lá me reformei. Depois de me reformar, ainda trabalhei no escritório de contabilidade mais de 12 anos. Como descreveria o ambiente familiar em que cresceu? Eu descreveria como um ambiente agradável. A minha mãe, de vez em quando, era rabugenta connosco. Volta-se o que dizíamos o pó. O meu pai não, era mais compreensivo. E tínhamos a minha avó também, que equilibrava um bocadinho mais as coisas, que era muito agradável. E pronto, depois nós três, éramos três, de vez em quando lá nos zangávamos, mas nada de normal, nada de violência. E a profissão dos seus pais? A profissão? O meu pai era da GNR e a minha mãe era dona de casa, pronto, não. Portanto, a profissão dela era tratar dos filhos da casa, dessas coisas. Então, agora vamos falar principalmente da sua infância, mas especificamente da juventude. Recorda-se em casa, falavam sobre notícias, se interessavam por notícias? Sim, nós sempre tivemos, que eu me lembro, sempre tivemos rádio em casa, desde que viemos para Lisboa. E sempre ouvíamos os noticiários. Veio para Lisboa com que idade? 5 anos. E o meu pai ouvia sempre o noticiário, a minha mãe também, além de outras coisas, porque a minha mãe gostava, apesar de ser uma pessoa simples, gostava de estar sempre informada com tudo. E não era muito disco com as vizinhas, mas o rádio ela gostava muito. E, portanto, ele tinha um dos noticiários da emissora nacional, do Rádio Clube Português, e, portanto, intercalávamos. E lembro sempre que cresci a ver o meu pai quando estava em casa à noite, a minha mãe à hora do almoço, mais ou menos, a ouvir os noticiários sempre. Estamos sempre ali em dia com as notícias. E comentavam notícias em casa? Sim, a minha mãe comentava muito do que eu via, sobretudo se eram coisas que a chocavam, ou que ela Lembra-se de alguma coisa especificamente? Sim, lembro-me, eu não sei se precisar bem em que altura foi, uma criança que foi raptada, foi trazida aqui para a Caparica, foi abusada, violentada, pronto, uma série de problemas que morreu. Eu lembro da minha mãe que isso foi uma coisa que a chocou imenso. E a mim também, que era garota. E então fomos ao funeral, porque isso tudo era noticiado. Então fomos ao funeral. E fiquei espantadíssima. Agora, observando agora, o que se passou nessa altura, a quantidade de gente que estava no funeral. O cemitério do Alto São João estava cheio. Portanto, isso era noticiado, as pessoas ouviam notícias. Porque só por isso é que podiam ter conhecimento dessas coisas. E lembro-me disso, que a minha mãe chocou-se imenso com essa notícia. E eu também. Já mencionou o rádio, tinha outros meios de comunicação em casa? Sim, meu pai comprava sempre o jornal. Era o Diário Popular, que era um bocado conectado com o regime, mas na altura não se pensava muito nisso. E ele gostava imenso do Diário Popular. E sempre que estava em casa, que não estava de serviço, ele comprava o Diário Popular. Portanto, nós líamos, depois aquilo trazia uns
passatempos muito engraçados, que ainda hoje se fazem, as diferenças nos desenhos, as palavras cruzadas que ele fazia. Pronto, e nós gostávamos muito desse jornal, trazia um bocadinho de banda desenhada, e então era o jornal que existia lá em casa diariamente. Então, E de vez em quando comprava o Século, que ele também gostava. Então, e falávamos sobre isso, falávamos sobre notícias. Sim, comentava-se. Maria Augusta também lia as notícias. Sim, desde miúda, que eu me lembro de nós à mesa comentarmos muito o que se ouvia nas notícias, ou o que se lia nas notícias, ou o que se falava, portanto, em vários lugares. Sim, sempre me lembro disso. E a televisão? Tinha rádio, jornal impresso? A televisão começou a ver aos 9 anos, mas só aí aos 19 ou 18 é que eu tive televisão. Ainda Sim, na casa em dos casa, seus pais? em casa dos meus pais, sim. E telefone também, só para por volta dos 15 anos é que nós tivemos telefone. E fomos os primeiros a ter telefone, não sei se... Lá no prédio, portanto, aquilo era quase a cabine telefónica. Todas as pessoas precisavam de fazer uma chamada ou de receber uma chamada, era através do nosso telefone. E da televisão, de que se recorda? Da televisão recordo-me de imensa coisa, desde as séries, desde o teatro, que davam imenso teatro, que é uma coisa que eu acho que é pena não fazerem hoje, que davam peças de teatro, que filmavam, boas peças, o Frei Luís de Sousa e outras que agora nem me lembro o nome, mas que eram muito boas, com bons atores e lembro, por exemplo, muito engraçado, uma coisa que havia que era as conversas em família com Marcelo Caetano. Por exemplo, quando ele era primeiro-ministro, que toda a gente ouvia, e víamos e ouvíamos os noticiários, e depois havia aquelas séries muito engraçadas infantis, era o Franjinhas, era, pronto, e outras séries, o Bonanza, toda a gente, na minha época via o Bonanza, que era maravilhoso, com 4 homens lindíssimos, e então nós víamos, portanto, e era essencialmente, via-se tudo o que se podia na televisão. Todo o tempo que tínhamos disponível, víamos televisão. Lembra-se de algum locutor ou algum jornalista na televisão, na rádio? O Henrique Mendes, que era muitíssimo interessante. Lembro do Artur Agostinho, que também, ele era relator, mas também fazia programas na televisão. Lembro-me, deixe-me cá ver mais, assim, daquela época, o Carlos Cruz, já mais tarde. Mas eu lembro-me de imensos, agora não estou a ver assim o nome deles, mas lembro-me de muitos. Sim, o Gomes Ferreira, lembro perfeitamente, pai, não agora este, que lá está, suponho que seja filho, não sei. Mas lembro-me do Gomes Ferreira, que é quase contemporâneo do Henrique Mendes, um bocadinho mais posterior, talvez. Lembro-me de muitos, sim. Recorda-se quando começou a ter interesse por notícias, especificamente noticiário, no telejornal, na rádio? Eu não me lembro, acho que sempre tive interesse por notícias. Acho que desde sempre. Talvez por influência do meu pai e da minha mãe, que gostavam. E eu lembro-me, eu tenho a ideia de sempre ter interesse por notícias. E não estou a ver alguma altura que eu não tenha tido interesse. Então, se calhar tenho menos agora. Interessante. Então, lia jornais e revistas na sua juventude. Você já referiu alguns jornais e as revistas? Sim, havia imensas revistas sobre cinema. Havia a Flama, havia a TV Cine. Havia assim uma série de revistas que falavam sobre cinema. Eu não ia ao cinema, mas muitas vezes, minha mãe não me deixava muito ir, mas lia tudo sobre os filmes, na altura, sim. E onde é que essa leitura acontecia? Como? Era em casa? Onde? Era em casa? Em princípio em casa, ou na escola, às vezes nos intervalos. Pode ir por aí. Biblioteca, talvez? Na biblioteca, na escola, sim. Isso, na escola tínhamos uma biblioteca. Nas escolas que eu frequentei, tanto uma como outra, tinham boas bibliotecas. Quando nós tínhamos um intervalo assim maiorzinho, ou porque faltava um professor, ou porque tínhamos um furo, biblioteca. E requisitávamos os livros e não trazíamos para casa, tínhamos que ler lá. Pronto, mas liam-se livros muito interessantes, tinha uma biblioteca muito boa. E escutava noticiários na rádio, na sua juventude? Sim. Qual era a rádio? Ou a emissora nacional, ou o Rádio Clube Português. Havia também o Rádio Renascença, não sei se nessa altura já existia ou não. Não me lembro tanto de ouvir noticiários do Rádio Renascença, que eram sempre muito conectados com a igreja e nós achávamos sempre que aquilo não eram tão bons assim. Portanto, os outros, sim, mais. Até o Rádio Clube Português, que não era tanto do regime, ouvíamos assim um bocadinho mais, sim. E essa escuta acontecia em casa? Sim, em casa. E os programas de
de televisão da juventude. Já referiu alguns, não é? Sim. A emissora era RTP, provavelmente. A emissora nacional era na rádio, né? A televisão. A RTP. A televisão. A RTP, sim, a RTP tinha bons programas, é que eu me lembro assim, que eu já falei, que davam muitas peças de teatro, davam ópera, de vez em quando transmitiam uma ópera, toda preto e branco, na altura que eu era jovem, não é? E deixa-me cá ver assim mais que eu via. Essas séries que existiam sempre à noite, sábado à noite, maravilhosa, Bonanza, deixa-me cá ver, não me lembro agora mais o nome, mas havia imensas séries e era por aí que a gente via mais ou menos. E o telejornal? Fazia parte da rotina sua e da sua sim, família? Sim. Primeiro, quando estava na escola, onde de férias ouvíamos mais o fio da meia da tarde, da hora do almoço, com a minha mãe, e à noite era sempre com o meu pai, o da noite sim. Quando eu estava em casa ainda, não tinha casado, ouvíamos sempre o telejornal. E a televisão era sempre em casa ou tinha outros locais onde via televisão? A televisão, quando eu era muito pequenina e que ia aos recados, ficava lá um bocadinho a ver televisão. Pronto, e não tínhamos televisão em casa, claro. Eu tinha 9 anos quando começou a televisão, portanto, quando nós íamos fazer recados, à mercearia, tinha um cafezinho ao lado e tinha a televisão, e eu ficava lá um bocadinho a ver os supercarros ou a ver os bonecos, que na altura eram daqueles das Disney, com o Mickey, com assim, esse género. Sim. Então vamos falar agora um pouquinho da sua idade adulta. Continua com esse hábito de leitura das revistas, dos jornais impressos, da rádio, sim, da televisão? Eu agora não leio muitos jornais impressos, mas gosto muito. Gosto de artigos de opinião, pronto, além das notícias que nós vemos em todo lado, eu gosto de jornais impressos. Eu gosto de sentir papel na mão. É. Sim. Tem algum jornal de eleição que goste de ler? Eu gosto do Expresso. É um bocadinho grande, mas gosto do Expresso. Sim. E a televisão? A televisão. Agora vejo menos o telejornal. Gosto mais de ver debates. Agora, nesta altura da guerra, não sei o quê, gosto mais de ver debates, mas de ver em canais diferentes. Vejo muito a RTP3, que eu gosto de ver, e gosto de ver alguns debates da SIC. E dos outros também, vou passando por lá também. E no início da idade adulta? Aí pelos seus 21, depois dos 18, 19, 20, 21, o que assistia na televisão? Além dos noticiários, que isso nós assistíamos sempre, depende do programa que desse, filmes, que nós também transmitiam filmes, pronto, e concursos, que havia imensos concursos na altura. Na rádio, né? Na rádio e na televisão. E na televisão também? Havia imensos concursos, sim, com coisas variedíssimas, mas muito engraçadas, outras não tanto, mas havia imensos concursos. Já havia concursos em que faziam perguntas de cultura geral, já existiam alguns, e havia outro, e depois eram ligados a outro tipo de atividades. Se a pessoa acertava, fazia não sei o quê, qualquer coisa, era engraçado. Portanto, eu gostava dessa fase dos concursos, achava giro, sim. Tem algum período da vida que tenha deixado de ler jornais e revistas? Se calhar quando as minhas crianças eram pequenas, o tempo era menor, pronto, não lia tanto, mas por outro lado também nós no trabalho, quando tinha algum intervalo, acabávamos por ler, porque estava sempre lá o jornal, não dava para ler muito, mas havia lá vários jornais, inclusivamente um jornal que eu gostava muito de ler, que era o Jornal do Exército, porque eu trabalhava no Exército, né? E então onde havia curiosidades e coisas muito engraçadas. Pronto, que nós víamos de uma maneira e depois passámos a ver de outra, não é? Como a guerra colonial e etc. Nós não tínhamos tanta visão das coisas antes do 25 de Abril, não é? Mas pronto, mas havia já opiniões no Exército que já não eram tão viradas para o sistema, portanto a pessoa gostava de ver. Acha que o consumo de notícias mudou ao longo dos anos? Eu acho que sim. Acho que se virou um bocado para aquelas com notícias mais populistas, que chamam mais, não sei, que as pessoas preferem ver do que... Por isso é que eu continuo a gostar da RTP, porque
Não, pelo menos o jornalista não os vejo a pôr palavras na boca dos entrevistados e vejo, dá-me a ideia que é um jornalismo mais sério, pronto. Sim. E o seu consumo mudou? O modo como você consome notícias? Por exemplo, na sua juventude, depois já na idade adulta, mudou? Sim, na juventude nós víamos as notícias, era o que havia, porque por muitas dúvidas que tivéssemos, era aquilo que nós líamos, não é? E, portanto, eu, nessa altura, quando era miúda, nós já na escola, agora não, agora os miúdos vão todos muito direitinhos até à faculdade, praticamente. Mas no meu tempo não era assim, as pessoas chumbavam muitos anos. E, portanto, eu tinha colegas, e quando eu tinha 13 anos, estava na altura, no atual 7º ano, não é? Na altura não era assim, mas no atual 7º ano, eu tinha colegas com 16 ou 17, por exemplo. E, portanto, já tinha uma visão diferente do mundo. Eu lembro-me de vermos às escondidas, ouvirmos o José Afonso, lembro-me de discutirmos já a política, nessa época, às escondidas, no recreio, num cantinho, com uns grupinhos assim que se formavam. Estava ainda durante o período exatamente, durante a ditadura, exatamente. Portanto, havia um interesse nas notícias. Quanto mais oculto, mais secretas fossem, quanto mais interesse nós tínhamos. Então, estávamos sempre a tentar ver o que é que se dizia depois no rádio, ou para ver, comparar com aquilo que nós tínhamos conversado. Depois, então, a partir do momento... de notícias em casa e também com os colegas. Sim. Portanto, a partir do momento que ficou tudo muito livre, parece que perdeu-se tanto o interesse, aquela vontade de ver, de saber, porque já sabia tudo, bastava ouvir um canal, a ouvir a rádio, todos falavam com liberdade. Então, a seguir ao 25 de Abril, havia os de esquerda e os de mais à esquerda. Não digo extrema esquerda, pronto, não é? Que as discussões políticas seriam entre o PS e o PCP, mais, entre esses dois, porque os de direita tinham medo de falar. Portanto, aí virou-se um bocado feitiço contra o feiticeiro, não é? Portanto, criou-se assim essa situação, que as pessoas já não... Nesse período, sim, toda a gente via e ouvia, e uns achavam que uns tinham razão, outros tinham... Pronto, criou-se essa visão, mas de uma maneira diferente de quando eram proibidas as notícias. Teve algum meio de comunicação que deixou de utilizar, que usava antes e que na sua idade adulta não usava? Pronto, começou a ser mais difícil ler jornais. Só esporadicamente, como eu já disse, nos espaços, no serviço, ou assim, quando tínhamos assim algum espaço. Revistas, esse tipo de revistas que via na altura sobre cinema, havia uma revista pequenina, muito engraçada, que era mesmo dedicada para as donas de casa, que era a Crónica Feminina, mas que tinha coisas muito engraçadas, tinha dicas da casa, de limpeza, disto, daquilo, crochês, tinha um bocadinho disso tudo. Mas também tinha novelas, romances, assim, pessoas que escreviam artigos de outras coisas também, e que até era engraçado. E eu, durante muitos anos, comprava essa, não sei se era mensal, se era semanal, já não me lembro, e comprava essa revistazinha sempre. Pronto, depois deixei, claro, uma altura que já não... Também deixou de existir, mas pronto, mas achava piada a isso, embora fosse muito da época, as donas de casa, tudo muito arrumadinho, tudo muito coisa, a mulher com os filhos, e pronto, muito virado para esse plano de um bocadinho de talvez pôr hoje a mulher... consegue ter essa perspectiva que no passado não tinha assim tão clara. Exatamente. Agora vamos falar da atualidade dos dias de hoje. Conseguiria descrever como é que acompanha as notícias no dia a dia? Eu, logo de manhã, logo que acordo, vejo as notícias no Google, do telemóvel. Portanto, vejo se há alguma coisa interessante, leio todo, se não é, vou passando. Depois, normalmente, vejo um telejornal, ou variado, não vejo sempre no mesmo canal. Ou vejo a SIC, ou vejo a TVI, não gosto muito, mas vejo na 1, também gosto. Mas, especialmente, gosto da 3. Gosto de ver na 3 as notícias. E depois, entre o que vejo num e o que vejo no outro, que um diz e o que outro, tiro as minhas conclusões. Pronto. Consegue eleger um meio de comunicação que mais gosta para se informar? A comunicação que mais gosto. É assim, eu se tivesse muito tempo para isso, porque eu não tenho pouca paciência para estar parada, mas gosto muito do jornal.
Impresso? Impresso. Sim. Continuo a gostar, embora agora não... Até nem se comprem muitos jornais lá em casa, porque agarramos à televisão e pronto. Enquanto estou a ver televisão, estou a fazer qualquer coisa de nós que gosto, porque eu gosto de estar aqui com as mãos quietas. E então, eu mais isso, é mais a televisão. Mas gosto muito de ver, porque estou a ouvir os comentários e, embora eu tenha a televisão ligada, acabo por estar praticamente a não ver, estou mais a ouvir. E no que respeita às notícias, mas gosto. Quando compra jornais impressos, quais jornais costuma comprar? Quando compro, gosto do Expresso, porque é um jornal que dá para eu ler muito ao longo dos dias. Portanto, tem muita coisa para ler, tem artigos de opinião de várias pessoas que eu gosto de ler e ver o que é que cada um pensa de um assunto. E, portanto, é um jornal que eu gosto. Se comprasse um jornal diário, não sei, talvez o Diário Notícias. Já assinou alguma vez algum jornal? Sim, o Valenciano, durante muitos anos tivemos o Valenciano, o jornal da minha terra, que vinha pelo correio e para sabermos as novidades. Mas continuo, eu tenho no telemóvel, vem muitas notícias sobre Valença. Sim, e então eu gosto imenso de ver, porque falam, pronto, das iniciativas que têm. Eles andaram a plantar árvores com as escolas, os garotos, não sei o quê, depois ao fim de um ano vão lá outra vez ver. Quer dizer, todas as coisas. Agora estão a fazer um roteiro dos fortes que há ali na zona de Valença, que são imensos, que eu nem sabia. Vi no outro dia. A fortaleza que vai ser do Trimónio, estão a tentar que seja, e que realmente aquela fortaleza é lindíssima. E é única que está tão bem, da Idade Média, que está assim tão bem resguardada, e está tão bem, está preservada, está muito boa. E gosto imenso, a Fortaleza é maravilhosa. Portanto, eu gosto, foi um jornal que tive e continuo a gostar de saber notícias, embora não vá lá muitas vezes, mas gosto. Os de cá não é preciso assinar, porque temos a toda a hora a possibilidade de comprar. Pois é. E já pagou alguma vez por notícias na internet? Não, nisso não. Nunca paguei por notícias, não. Atualmente tem rádio em casa? Tenho rádio. E ouve? Ouço, sempre. Quando vou deitar, vou ler e vou ouvir o rádio. Pronto, ou estou com o telemóvel a jogar, qualquer coisa, e ouço o rádio sempre que me deito, antes do meu marido, claro. É a rádio tradicional ou é na internet? Não, é a rádio tradicional. É o meu relógio, que é rádio. Neste momento é o rádio que eu tenho, é o relógio. E é tradicional. E gosto imenso. E os podcasts de algum programa jornalístico na rádio costuma ouvir? Ou no telemóvel? Se tem interesse, sim. Eu gosto... Normalmente eu ouço a Antena 3, que eles dão muita música clássica e falam muito sobre isso, que é raro nós ouvirmos noutros meios de comunicação. Então eu gosto, mas também gosto de outras coisas às vezes. O Rádio Amália, já o tenho ouvido, também gosto de ver o que eles fazem, de espetáculos por aí, sobre fado. E pronto, são assim os canais que eu tenho sempre ligados. E depois eu gosto de ouvir outros. Agora, deixa-me cá lembrar, que não me lembro, que há um que a Camila disse, ouve, agora não me consigo lembrar. Tem imensa música portuguesa e eu gosto muito de ouvir. Ok. E já disse que costuma assistir os telejornais na televisão, não é? Sempre viu, continua com esse hábito, mas acha que hoje assiste mais telejornais ou menos telejornais do que no passado? Quer dizer, depende. É assim, assisto mais do que quando eu era miúda, mais novinha, porque só a televisão só tinha um telejornal, não é? Só tinha um canal com telejornal. Agora, como há vários, quer dizer, vejo se calhar menos vezes, mas vejo mais porque são mais variados. Às vezes ando ali a saltitar, se a notícia não me interessa, passo para os outros. Tem mais opções, não é? Então, também costuma acompanhar notícias na internet, já disse que sim. Quando é que começou esse hábito de consumo de notícias através do telemóvel, no caso? Olha, começou desde que os telemóveis começaram a ser mais evoluídos e portanto, ia podermos ter esse tipo de internet, não é? Para poder ver as notícias. A partir daí, eu vejo sempre, antes de me deitar, quando me levanto, e às vezes a meio do dia, se me apetece, estou a fazer qualquer coisa que posso estar entretida, porque aquilo vai variando, não é?
Sim. ao longo do dia, não é? Quando acede a esses canais de informação, é um específico ou busca no Google? No Onde Google, é? sim, É é o Google. Google, Não sim. vai direto, por exemplo, a um Não. site de um jornal especificamente? Não. E nas redes sociais? Busca Não. informações, notícias nas redes sociais? Eu não uso as redes sociais. E recebe no seu e-mail notícias? Sim, eu recebo notícias, mas é uma notícia muito específica, que é da Pinterest. Porque tem imensas coisas que eu aprecio, de crochê, de rendas, desse tipo de coisas que eu gosto, e também tem outras coisas, pronto, tem outros vídeos, também tem lá imensos vídeos sobre as famílias reais, todas da Europa, que eu não, às vezes vejo, outras vezes não vejo, mas às vezes gosto de ver, acho graça. E sobre outras coisas, eles têm imensos vídeos. Alguns que não interessam absolutamente nada, mas pronto, mas tem. Recorda-se de alguma notícia que tenha visto, ou lido, ou ouvido, e que tenha deixado uma forte impressão? Mas agora recente ou... Sim, agora é recente. Recente. Mais recentemente. Mas para mim tudo o que é relacionado com a guerra na Ucrânia, para mim é horrível. Quer dizer, eu não gosto dos russos, também não sou muito fã dos ucranianos, verdade, seja dita. Acho que são todos iguais. Mas penso que esta guerra realmente, quer dizer, acho que os ucranianos estão com toda a razão. Pronto. E custa-me muito e choca-me muito que as pessoas sejam capazes de fazer este tipo de coisas. Como é que se recorda dos eventos noticiados no passado? Coisas que assistiu no passado, como é que se recorda hoje deles? Deixa eu ver, quer dizer, eu recordo-me do passado, deixa-me ver, pronto, eu recordo-me muito bem acho que já falámos das conversas em família do Marcelo Caetano, que eu gostava imenso. Ele podia ser, na altura eu já tinha uma costela a fugir para a esquerda, mas mais para a esquerda, ou não tão à direita, né? Mas já tinha uma certa cultura política. Mas, independentemente disso, ele era uma pessoa muito agradável de ouvir, muito cativante. E eu gostava de ouvir, muito que achasse que ele teria ou não teria razão naquilo que dizia, mas gostava sempre de ver. E ainda hoje tenho a imagem dele sentado Portanto, lembro-me perfeitamente dessa imagem. Costuma ir, por exemplo, a RTP Play para assistir esses programas novamente? Não vou. Tem alguma notícia que tenha visto e que tenha mudado a sua vida? Tem alguma coisa assim super importante que mudou a sua vida? Mudou a minha vida, pois. Talvez, quando foi uma notícia que volta meia, volta-se falta, o rapto daquele menino, do Rui Pedro. Eu aí comecei a pensar que realmente vivíamos numa era em que tínhamos que ter um cuidado muito superior com as crianças, porque a ideia que eu tenho também já tinha acontecido, mas não sei, acho que isso me fez pensar muito mais nos garotos, nos cuidados que devíamos ter e coisas que devíamos evitar, por muito naturais que parecessem, que não eram se calhar assim tão naturais. E fez-me pensar, isso acho que mudou a minha maneira de pensar em relação às pessoas. Sim. Ok. Então, agora falando de notícias durante o Estado Novo, durante a ditadura, que órgãos de comunicação consumia até o 25 de abril, 25 de abril antes? Portanto, eram os jornais, a televisão e o rádio, pronto, nós tínhamos e continuamos a ter, claro. O que eu consumia mais, talvez nessa altura, mais rádio e muita televisão. Pronto, sim, mas notícias que eu me lembro. Eu lembro muito de notícias de quando ainda não tinha televisão. Lembro, por exemplo, da primeira visita da Rainha Isabel II. Lembro muito bem, porque fui vê-la passar no Arieiro com a minha mãe. Lembro perfeitamente de ir e de ver. E lembro, pronto, que isso era muito noticiado, as fotografias nos jornais, lembro perfeitamente disso. E lembro-me porque o meu pai era de cavalaria e fez parte da escolta da rainha. Pronto, então nós fomos ver, não só para ver, mas também para ver o meu pai, né? E eles enfeitavam os cavalos com fitinhas de seda, as crinas dos cavalos. E então, quando depois chegava a uma altura que já não dava para fazer mais, então sobravam uns bocadinhos de fita. E o meu pai trouxe essas fitinhas e a minha mãe fez-me lacinhos para o cabelo.
Lembro perfeitamente disso. Eu todos os dias tinha lacinhos novos e diferentes. E a professora gostava imenso, porque eu todos os dias levava. E fez-me também umas fitinhas para pôr nos chapéus de palha que nós levávamos para a escola no verão, por causa do recreio. E lembro-me perfeitamente disso. É uma imagem que eu tenho assim muito... Então foi um evento que também acompanhou Sim. pelos meios de comunicação. Sim, Lembra sim. qual foi o meio de comunicação? Nessa altura ou era a rádio ou era o jornal. Só. O jornal impresso. Ainda não tínhamos televisão em casa, não pensei. Durante o Estado Novo... Mas lembro-me muitas mais. É? Lembro-me. Lembro, por exemplo, do terremoto de Agadir. Não sei se ouviu falar já. Foi para aí em 60 ou 61, por aí, que foi uma coisa monstruosa, morreram uma imensa gente. E foi uma coisa que me chocou muito, porque eu nessa manhã tinha acordado e tinha dito à minha mãe: "Ai, o céu está tão vermelho, quer dizer, aquilo fez-me impressão, porque não era hábito. Não sei se teve alguma coisa a ver ou não, o que é certo é que passado um pouco começámos a ter notícias do tremor de terra em Agadir, que foi uma coisa monstruosa, uma coisa horrível. Morreu imensa gente. Pronto, isso foi uma coisa que me chocou muito, fazia muita impressão. Depois, logo a seguir, houve o assalto ao barco Santa Maria. Ok. Que, portanto, foi por uma pessoa que eu admirava muito, de quem eu li depois coisas até à posterior, que era o capitão Henrique Calvão, que ele era contra a colonização, contra uma série de coisas, e tinha livros muito, muito interessantes sobre a África, sobre as várias tribos e todas essas coisas. Ele tinha livros muito interessantes e eu li depois na biblioteca da escola. Pronto, mas lembro-me, portanto, muito essas notícias, estávamos sempre a ver quando é que acontecia, porque aquilo teve sequestrado durante um tempo, o barco. Não houve apenas um oficial, um mocinho, um cadete que morreu, pronto, porque tentou defender, não quis aceitar, e fez parte desse assalto ao barco, fez parte o pai da Mariana Mortágua. Sim, foi, portanto, também foi uma coisa que também chocou, sim. Sim, depois logo a seguir houve a invasão da Índia, portuguesa, pelos indianos, pronto. Recorda-se de muitas coisas desse período, sim, porque eu, por exemplo, a Índia eu seguia muito, porque eu tinha muito medo que o meu pai fosse mandado para a Índia, como era militar. Sim. Pronto, e eu tinha assim um certo receio, portanto, aquilo foi uma guerra que ainda durou 14 anos, para aí. E depois, em 1961, portanto, depois eles invadiram, os que lá estavam ficaram prisioneiros, muita gente, outros vieram, tiveram prisioneiros ainda uns anos, depois voltaram, pronto, entretanto. Mas foram assim... Depois lembro-me das coisas que aconteceram cá. Em 67, umas cheias enormes. Umas cheias que morreram 700 pessoas. Em muitas outras cidades, claro. Sim, mas foi essencialmente aqui em Lisboa. Foi aquela zona de Odivelas, Loures, por ali, Alhandra. Aquilo houve ali imensas cheias e morreu muita gente, à volta de 700 pessoas. Entretanto, em 69 tivemos o terremoto, que foi um terremoto que foi muito grande. Felizmente não fez muitas vítimas. Parece que morreram 13 pessoas. Algumas porque, com o susto, atiraram-se da janela, outros porque tiveram ataques cardíacos. Pronto, teve a ver. E essas informações que está a compartilhar agora, tudo também retirado, visto, sim, lido, ouvido dos meios de comunicação. Sim, e não só, quer dizer, isso vimos quase ao vivo. Portanto, eu estava em casa com a minha mãe quando foi o terremoto e lembro perfeitamente de ver o quarto da minha mãe, que o meu pai não estava em casa, estava de serviço, o quarto fez assim. Lembro-me perfeitamente disso. E lembro-me perfeitamente que eu tinha um cágado grande e o bicho nessa noite não parava, andava para trás, andava para a frente, andava para trás, andava para a frente, completamente inquieto. E lembro-me do meu pai dizer, que ele estava de serviço, que os cavalos na cavalariça, estavam inquietos, muito inquietos, eles não davam conta dos animais. É verdade. E lembro-me, depois isso, claro, é notícia. Então, quando foi o terremoto de Agadir, não houve problemas assim desse género. Não, houve algumas construções que caíram, mas pouco. São aquelas construções mais antigas, feitas só com pedras sobre pedra. Pronto, não houve assim notícias de muitas coisas. Mas lembro-me, quando foi da Agadir, que nós seguíamos pelo jornal ou pela rádio, porque eles estavam, ao fim de dias, ainda estavam a encontrar pessoas vivas sobre os escombros. Então aquilo era uma aflição. Nós ver se já tinham encontrado mais alguém. Portanto, seguimos muito esse tipo de notícias, sim.
Interessante, tem uma memória boa, Maria Augusta. Tenho mais, assim, dessas coisas antigas, tenho, sim. Pronto, então tudo isso aconteceu no período da ditadura, não é? Sim, tudo no período da ditadura. E pronto, nesse período, com Salazar, com Caetano, confiava nos meios de comunicação. Quer dizer, dávamos um desconto, não é? Porque nós sabíamos que não havia liberdade de expressão na altura. Tinha consciência da censura, Nessa altura, exatamente, havia a censura, portanto, nós sabíamos que tudo que chegava ali eram coisas que não se importavam que nós soubéssemos, não é? Portanto, havia essa situação. Não tínhamos muita confiança, mas era o que tínhamos. Acha que a censura influenciou a maneira como acompanhou os acontecimentos e ajuizou sobre eles? Eu penso que deve ter influência, pois nós não tínhamos acesso a toda a verdade, a toda a notícia completa, não é? Do acontecimento em si completo. Provavelmente tínhamos influência, ficávamos influenciados, não é? E nós víamos quando era a guerra colonial, por exemplo, do cá toda a razão estava do nosso lado, não é? No entanto, nessa altura já me começava a perceber que não era bem assim, que se as pessoas eram daquela terra, teriam direito à terra. Pronto, nós já havia, mas as notícias que nós víamos, eles eram sempre os maus, não é? Pronto, portanto... Então lembra-se dessas notícias sobre a guerra colonial? Sim. E então achava que elas eram rigorosas? Não. Ou incompletas? Incompletas e muito pouco rigorosas. Falavam dessas notícias em casa? Diz que o seu pai era da GNR, sim. sua mãe muito interessada Sim, nisso. chegávamos a ter às vezes assim, discussões, embora o meu pai não fosse muito virado, apesar de ser da GNR e portanto ser do regime, não é? Mas não tinha assim ideias muito vincadas de direita. Havia coisas que ele, tanto que ele achavam que ele era muito refilão e não sei o quê, porque havia coisas que ele não concordava também. E era tema de conversa. Sim. Lembra de algum acontecimento marcante que tenha acompanhado pelos meios de comunicação durante o Estado Novo? Já referiu alguns, não é? Sim. Não sei se queria acrescentar mais um ou outro, algum acontecimento marcante. Por exemplo, a ponte sobre o Tejo, porque era a construção, porque era realmente uma coisa impossível para subir para a praia ou para subir para ali. Tinha de ir de barco, eram bichos enormes e eu que não gosto de andar de barco. Portanto, a ponte para mim foi importante. E, entretanto, lembra de ver isso pela rádio, pela televisão, em direto, por exemplo, ou nem por isso? Não, em direto via-se quando a construção, quando eles davam notícias, iam acompanhando, de algum modo, a construção da ponte. Mas também falavam das pessoas, que houve pessoas que morreram, e há há até um memorial ali à luz debaixo dos pilares da ponte, ali para Alcântara, ou ali para, não sei onde é que é, na 24 de julho, com os nomes das pessoas que faleceram na construção da ponte. Pronto, mas... E era mais ou menos, nós seguimos, depois a inauguração com o Salazar, e por aí fora. E realmente desenvolveu imenso aqui toda esta zona, porque as pessoas... Havia uma certa divisão. As pessoas viviam aqui, trabalhavam aqui, que para irem para Lisboa era muito complicado, porque tinham que apanhar o barco, tinham que ir de barco. E com a ponte não facilitou e fez desenvolver muito aqui esta zona. Já referiu aqui uma série de eventos que aconteceram aqui em Portugal, principalmente antes do 25 de abril e no mundo. Lembra-se de alguma coisa, de acompanhar alguma coisa nos meios de comunicação de acontecimentos internacionais? Sim, portanto, o desmantelamento da União Soviética, que foi uma coisa que eu considerei super importante. Depois já estava em liberdade, não é? Sim, já não tinha ditadura. Sim. Lembro-me também muito bem da queda da Alemanha, da República Democrática Alemã, quando houve a unificação, não é? Que fica a ser tudo na República Federal Alemã. A queda do Muro de Berlim, não é? Sim, a queda do Muro de Berlim, lembro-me muito bem. Isso que foi muito importante. Isso na televisão, Sim, muito importante. Foram coisas em que nos focámos bastante nas notícias nesse período. Sim. Pronto, depois também, de vez em quando havia umas desgraças que a pessoa também seguia, não é? Os terremotos, essas coisas, mas pronto, nada assim. Mas esses foram factos realmente muito importantes. Onde é que estava no dia 25 de abril de 74? No dia 25 de abril eu fui para o meu trabalho, calmamente. Fui para o meu trabalho, quando cheguei lá, pronto, eu trabalhava no Exército, portanto, depois mandaram-nos para casa, claro.
E viemos para cá, estivemos em casa dos meus pais, nem fomos para Oeiras, ficámos cá, dormimos cá até, tenho ideia. E sempre agarrados na altura ao rádio, à televisão, a ver, porque eles estavam consecutivamente a dar notícias. O movimento dos capitães tinha ocupado o Rádio Clube Português e, portanto, o Rádio Clube Português estava sempre a transmitir notícias sobre isso e nós acompanhávamos muito bem por ali. Lembra-se de ter conhecimento através dos meios de comunicação de algum acontecimento marcante após o 25 de abril? E de ter acompanhado através dos meios de comunicação? Após o 25 de abril, portanto, já falámos no Muro de Berlim, já falámos... deixa-me cá ver... Assim, mais algum... lembro, mas isso ainda foi antes, a morte do Presidente da América, mas já foi antes. Não estou assim a ver agora assim um desses dois que me lembro assim de repente que tenha sido assim tão impactante. A seguir o 25 de abril, teve consciência dessa luta ideológica, dessa agitação política que teve em Portugal, né, que a sociedade estava a passar. Sim. Lembra também de ter acompanhado tudo isso pelos meios de comunicação? De ter Sim. percebido essa complexidade? Sim, essa porque quando foi 25 de abril, aquilo foi uma grande efervescência, não é? E então fizeram-se também muitas asneiras, não é? Porque com a ânsia da liberdade criaram-se vinganças e vingançazinhas e não só, e fizeram-se muitos saneamentos de pessoas que nunca deviam ter saído das empresas, porque eram as cabeças das empresas que sabiam o que deviam ter feito, o que se devia fazer e que acabaram por as empresas, os funcionários pensavam que o patronato ou que as empresas poderiam dar todos os aumentos de ordenado que queriam e destruíram-se muitas empresas por asneiras que se fizeram. Empresas que tinham até caráteres sociais muito bons, como era na altura a CUF. A CUF, por exemplo, era uma empresa muito grande, era uma empresa que funcionava muito bem, que tinha uma componente social com os funcionários ótima e foi assim praticamente destruída. Sim. Lembra-se de casos como do jornal A República, Jornal República, da Rádio Renascença? Lembra de ter acontecido alguma coisa com esses meios de comunicação? E de ter acompanhado notícias sobre isso? O Jornal República eu lembro-me, mas não estou já agora a lembrar-me exatamente do facto em si. Mas lembro-me que deixou de existir, mas lembro-me o Rádio Renascença. Pronto, na altura, tudo o que era ligado à religião, tudo o que era ligado ao sistema, estava em perigo, estava em risco, não é? Por isso é que muitos empresários, pessoas com grande cultura empresarial, fugiram, foram para o Brasil, e na altura o Brasil evoluiu imenso com muitos das pessoas que foram para lá. E cá regrediu-se muito, houve uma altura muito má, que as pessoas viviam muito mal, a seguir ao 25 de Abril. Pior do que antes, houve uma altura muito má. Muito má, que as pessoas não tinham emprego, não tinham comida, não tinham... Havia coisas incríveis de pessoas que... Bem, também sabemos isto pelos meios sociais, pessoas que iam às mercearias pedir aquele pó, aquelas raspas do bacalhau, por exemplo, para porem no arroz ou numa coisa qualquer, para terem gosto de qualquer coisa. Passou-se muito mal cá. Houve, sim, muita dificuldade após o 25 de Abril. Houve ali um período em que foi muito mal. Já falou dos condicionamentos das informações e dos meios de comunicação pela censura, né, antes da queda da ditadura, e que isso condicionava a credibilidade desses meios de comunicação. E após o 25 de abril, confiava nos meios de comunicação naquilo que era após o 25 de abril, havia o reverso da medalha. As pessoas que tinham liberdade, mas não era tanto assim. Todos os jornalistas que tinham tendências mais à direita, acabavam por se sentir em perigo de perder o emprego, portanto, não podiam ser sinceros também nas notícias que faziam. Criou-se ali quase um volte-face da mesma moeda, não é? Criou-se ali uma situação, até as coisas se equilibrarem. Pronto, talvez a partir do 25 de novembro a coisa tenha ficado mais equilibrada e, portanto, começou aí sim a haver mais liberdade, tanto para um lado como para o outro. Consegue apontar um meio de comunicação que confiava a partir da queda da ditadura? A partir da queda da ditadura? Pronto, é como disse eu, a RTP, acho que apesar de ser do Estado, acho que sempre houve
Sempre houve alguma liberdade e sempre confiei mais no jornalismo, sobretudo na 2. Havia o jornal da 2, que era muito bom, em que as pessoas se expressavam melhor, sem medos. Acho que era o da RTP2. Acompanhou o processo de descolonização pelos meios de comunicação? Sim, foi mau. Como é que foi? Foi mau porque acho que não houve uma preparação nem nossa, nem dos povos que viviam nas colónias. Acho que ninguém estava preparado para uma descolonização tão rápida. E essa perspectiva tem também a partir daquilo que assistia, que lia e que ouvia nos meios de comunicação? Sim, também. E por conhecimento que tínhamos daquilo que passava. Acho que ninguém estava preparado para aquilo ter sido feito tão rápido. E portanto, por isso é que depois surgiram aquelas guerras civis, praticamente em todas as colónias, que foram super sangrentas, se calhar pior do que a guerra colonial em si. E nós cá, depois houve a volta das pessoas que lá estavam, que tiveram que fugir. Acompanhou esse processo pelos meios de comunicação? Sim. Porque foi muito complicado para essas pessoas que chegaram sem nada, sem casa. Muitas tinham família cá, outras não tinham. Tiveram muito tempo a viver em pensões, em hotéis, em coisas assim, subsidiados pelo Estado, sabe-se Deus, as dificuldades que passaram. Mas todas essas pessoas tinham uma força de empreendedora e criaram vidas muito boas. Conseguiram avançar e criar vidas muito boas, a maioria delas, sim. Acompanhou o processo de adesão de Portugal à comunidade europeia pelos meios de comunicação? Lembra sim. Desse processo, de ter curiosidade, de consumir notícias para se informar a esse respeito? Sim, isso era uma coisa que todas as pessoas tentavam muito ver, porque toda a gente pensava que íamos ter aqui dinheiro a rodos para tudo e para mais alguma coisa, que ia ser assim muito, que ia haver assim uma grande evolução, e houve realmente, não da maneira que algumas pessoas pensavam, mas houve, sim, foi bem acompanhado. E assistiu à assinatura do Tratado de Adesão de Portugal à Comunidade Europeia? Sim. Lembra de ter visto a assinatura em direto através de algum meio de comunicação? Não, eu não sei se via em direto, sei que vi. Agora, se for em direto, se foi numa hora que eu estava em casa, via em direto, de certeza. Se não foi... Se estivesse no trabalho, já exatamente. A seguir ao 25 de abril, comentava notícias com familiares, amigos, colegas, de forma diferente do que acontecia antes ou não? Não, conversava-se era com mais liberdade, não de maneira diferente, só que se conversava com toda a gente, porque já se podia dizer tudo, já não havia problema de estar ali a dizer o que é que se poderia dizer e o que é que não se poderia dizer, não é? E já, portanto, havia essa liberdade de se dizer tudo, mas com os colegas e etc. Pronto. Portanto, havia essa diferença, de estar mais à vontade em qualquer grupo que se estava e não estar a pensar se aquele era da PIDE, se o outro não era, o outro não seria. Portanto, a diferença essencial acho que era essa. E as notícias relacionadas à mudança de século? Quando nós passamos de um século para o outro, falou-se muito na comunicação social. Acompanhou isso através dos meios de comunicação? Sim, eu acompanhei, mas sempre achei que... Não sei, que não ia ser tão grave como as pessoas pensavam que era. Que ia haver muitos problemas, porque realmente se a informática falhasse já nessa altura ia ser um descalabro, não é? Mas não, já que não aconteceu. Mas sim, mas acompanhou-se porque foi interessante e pronto, e acompanhei também mais porque o meu filho, o Pedro, ele já andava, portanto, Pedro faleceu em 98. E, portanto, ainda faltava um ano e ele já andava a pensar no que ia ser a mudança do século, o que ia ser, ele entusiasmava-se com essas coisas e que nós também depois íamos fazer 25 anos de casado e não sei, e portanto ele andava muito entusiasmado. No fim, coitadinho, não teve cá para assistir, mas pronto, mas foi assim um período, foi vivido, foi interessante, porque mudámos de século e mudámos de milénio, portanto foi assim um período interessante, sim. Ao longo de sua vida, qual foi o meio de comunicação noticioso que mais a marcou? Talvez o rádio. Talvez porque eu gostava muito do rádio, porque na altura não havia televisão, claro, e portanto nós agarrávamos ao rádio. Mas lembro-me que havia umas radionovelas
Havia no Rádio Clube Português, que eram daquelas muito melosas e não sei o quê, mas havia umas novelas muito interessantes na emissora nacional, de livros clássicos. Lembro de ouvir o Tristão e Isolda, assim, de romances históricos, e eles transportavam aquilo para a rádio e eu gostava muito. E, portanto, seguia muito bem isso. Portanto, eu acho que o rádio gostei muito, porque nós imaginávamos, ou não imaginamos nada, olhamos e vemos, não é? Mas naquela altura dava para nós imaginarmos a situação e eu gostava muito. Muito interessante mesmo, essa memória que tem, essa perspectiva da rádio. As notícias que consumiu influenciaram a sua compreensão dos acontecimentos? Acho que sim, quer dizer, influenciaram, porque para já havia acontecimentos que só sabemos porque temos as notícias, não é? E há outros que depois o facto de nós ouvirmos uma opinião, outra opinião, e nós temos a nossa, também nos ajuda a formar a nossa, não é? Pronto, porque às vezes se houve só um dos lados, agora como temos muitos noticiários, muitos comentadores, com ideais completamente diferentes, ou ideias, dá para nós, no fim, fazermos ali uma simbiose daquilo e percebermos melhor em que fase é que estamos, em qual é o nosso lado, qual é a nossa ideia, se concordamos com isto ou com aquilo, ou nem com tudo, não é? Então, a partir desse comentário, já vamos conseguir responder a pergunta seguinte, que acha que os meios de comunicação afetaram a maneira como recorda os acontecimentos? Sim, talvez haja alguns acontecimentos que eu pensava de uma maneira e a partir do momento que começou a haver liberdade de saber que existiam outras coisas que não tinham sido ditas, nós começamos a pensar de uma maneira um bocadinho diferente sobre o mesmo assunto. Isso pode acontecer, sim. E para si, as notícias são importantes? São. Por quê? Porque se nós não sabermos nada é como não vermos, não é? Também não convém sabermos as notícias, porque nós estamos num sítio em que só vemos o que acontece ali à nossa volta, muito próximo, não é? E com as notícias não, podemos ver o mundo todo. Isso aí é importantíssimo, sim. Então é importante acompanhar o que se passa pelos meios de comunicação. Sim. Na sua opinião, em que as pessoas e a sociedade beneficiam com as notícias? Não percebi, desculpa. Em que as pessoas e a sociedade beneficiam? Como é que elas se beneficiam com a notícia? Se é que se beneficiam? As pessoas beneficiam-se porque aprendem, penso eu, sabem, têm conhecimento das coisas e, portanto, tudo aquilo que vão fazer, fazem com certeza mais conscientemente e com mais conhecimentos, não é? Penso eu. Portanto, penso que as notícias também nos ensinam. Nós podemos ter procedimentos que depois de vermos uma notícia, se calhar, que o que eu fiz podia ter sido feito de outra maneira, ou posso ainda fazer de outra maneira, ou posso alterar o que fiz. Pronto, portanto, eu acho que a notícia é muito importante. Referiu anteriormente que costuma ler notícias na internet, no telemóvel, e que faz isso cotidianamente. Já leu alguma notícia publicada nas redes sociais por pessoas ou entidades que não conhece? Sim, provavelmente sim. Quer dizer, não, muitas das pessoas que escrevem certas notícias, mas também eu só ligo àquelas notícias que me interessam. Portanto, se for uma pessoa que eu não conheça, que seja uma notícia importante, eu sou capaz de a ler toda. E depois vais também ter as minhas conclusões, se aquilo é uma notícia falsa, se não é, se há hipótese de ser verdadeira ou não, também ainda consigo definir isso, por já. Estão falando de desinformação, de fake news. Acredita que as redes sociais são um veículo para a disseminação dessas falsidades? Acredito. De certeza absoluta. Nós às vezes lemos notícias, uma ou outra, que se vê que aquilo nem sequer tem pés nem cabeça, que nem faz sentido. Por isso, e as redes sociais ajudam. As pessoas escrevem lá o que lhes apetece, ou que lhes dá jeito na altura. Na sua opinião, houve mudanças entre o que era noticiado no passado e o que temos agora? Sim, muitas mudanças, porque o passado era tudo muito censurado e não é só por isso. Quer dizer, havia assuntos que eram praticamente tabus com que não se podia mexer, não é? A religião, a política era o que era e pronto, as pessoas não podiam discordar daquilo, salvo algumas pessoas que tinham força para o fazer, não é? E que eram castigadas por isso.
Portanto, mudou completamente. Uma coisa é ver notícias em liberdade e é ver notícias sem liberdade. E se comparar a sua geração com as gerações mais novas hoje? Existe diferença também no modo como as notícias são tratadas? Mas as gerações jovens antes e agora? Sim, não. A sua geração e a geração de hoje, jovens, os seus netos, por exemplo? Eu penso que nós, como não havia muita informação, nós procurávamos mais a informação. Porque as informações nós sabíamos que vinham todas, portanto, censuradas e, portanto, havia necessidade de se falar com pessoas que tivessem ideias diferentes, tinha que ser tudo às escondidas, e que tinham outras ideias e tinham outros planos e outros conhecimentos. Eu acho que havia mais essa procura. Hoje, os miúdos procuram outras coisas, pronto, normal, mas boas, outras más. Naquela altura não, era sobre a informação, era mais isso, não havia tanta procura pela vida das pessoas como hoje já, pronto. Havia mais interesse em coisas de interesse, pronto. Como é que vê a relação? Como é que vê a relação hoje dos jovens com a informação, com a notícia? É assim, eu às vezes pergunto qualquer coisa a uma pessoa jovem e vocês desculpem, mas ficam a olhar para mim, quer dizer, eu sinto-me às vezes um bocadinho triste com isso, porque notícias que parecem importantes, pronto, eu estou a falar, até o André às vezes fala, eu não sei o quê. André é seu filho. Meu filho, portanto, quer dizer, vejo que não se interessaram assim tanto por isso, e que eu acho que são coisas às vezes importantes. Portanto, é uma relação diferente. É completamente diferente. Se calhar sabem muito mais de outras coisas que eu não acho tão importantes, mas pronto. Confia no jornalismo e nos jornalistas portugueses? Alguns. Alguns que eu ouço e até fico tonta a pensar se ele estará a acreditar naquilo que diz. Há outros não, que acho que sim, que são coerentes e acredito. Então, confia nas notícias de hoje? Algumas. Que são apresentadas pelos jornalistas? A resposta é a mesma, então, não é? Algumas. Em relação à confiança, ela aumentou ou diminuiu ao longo do tempo? A confiança nos meios de comunicação e nas notícias? Acho que diminuiu. Não sei. A ideia que tenho é que, talvez porque há muita coisa que não é verdade, talvez porque as pessoas dizem coisas que são impensáveis às vezes, talvez por isso acho que as pessoas não têm tanta confiança. Mas também, como temos aquela facilidade de ouvir sobre o mesmo tema, vários jornalistas ou vários comentadores, também dá para fazer depois uma sequência daquilo que foi dito num lado e no outro e tirar conclusões que supostamente serão mais acertadas. Então, há vantagens em acompanhar uma notícia por diferentes meios de comunicação? Eu penso que sim. E ouvir mesmo os artigos aqueles comentários, ouvir mais que um canal, ouvir vários comentadores com ideias diferentes, acho que sim, acho que é importante. Como viveu em pelo menos 2 locais diferentes, né? Quando era mais jovem viveu, depois já na idade adulta e também ainda na adolescência já vivia em Lisboa, não é verdade? Sim, eu vim para Lisboa com 5 anos. Consegue perceber essa diferença? Não sei se consegue, mas que era ainda tão jovem, mas consegue perceber essa diferença de acesso à informação quando morava numa terra de interior, né, numa lembro vila? muita coisa da minha terra. E lembro perfeitamente que do meu pai na altura nós estávamos em Valença, ele estava na GNR no Porto. Portanto, sempre que ia de férias, lembro que ele comprava sempre o jornal. Eu não sei lá onde é que ele levava, ou levava jornais, e lembro-me disso. Mas tirando isso, não havia a informação, era o diz que uma pessoa ouvia qualquer coisa, ou alguém que lia, depois dizia ao outro, que dizia ao outro, que dizia ao outro, e era assim que se ia disseminando. Mas era assim um meio muito fechado nesse aspecto, as pessoas não tinham grande acesso à informação. Era diferente de Lisboa, no campo, por exemplo. trabalhavam de sol a sol, não tinham tempo para depois ir para sítio nenhum para ouvir notícias, quer dizer, era complicado, não é? Não me lembro. A ideia que eu tenho, que eu até me lembro, que era por exemplo, passar um avião, era uma novidade. Nós, quando passava o avião à noite, nós saíamos todos de casa para ver o avião. Para ver o avião. Eu não disse quando era pequenina. E assim, olha, mas que coisa realmente, que era uma novidade, pronto. Tão curiosa.
Como vê a evolução do jornalismo em Portugal, desde a sua juventude até os dias de hoje? Como é que descreveria? Que opinião tem a esse respeito? É assim, eu acho que o jornalismo melhorou. Pronto. As pessoas vão mais ao fundo da questão, acho que é feito com mais consciência. Depois, há outra parte que eu não gosto, que acho que não é um bom jornalismo, que as pessoas são os próprios jornalistas que falam pelos entrevistados. E eu isso não gosto. Acho que, não sei, acho que se diz muita coisa que as pessoas nem têm a certeza, nem sabem bem o que estão a dizer e estão a noticiar e não sabem. Eu penso que quando se dá uma notícia deve ser uma coisa correta, pronto. E eu, por exemplo, eu vivi essa situação quando foi a festa do Rafael. Não foi deste ano, foi do Rafael é o seu neto? Do meu neto anterior. Nós fomos à cidade universitária que eles iam fazer lá a festa num dos pavilhões. E, entretanto, quando o Rafael e os outros pequeninos, que eles ainda eram todos pequeninos, o Rafael já andava, mas a maioria deles não andavam, vinham assim em carrinhos, aquilo desabou uma bancada. Mesmo atrás de nós. Portanto, desabaram para aí 3 bancos e nós estávamos os 2 da frente. Portanto, foi assim, não houve nada de muito grave, umas clavículas partidas, etc. Mas, passado nada, nós saímos todos e, entretanto, não houve festa, claro, passado nada, estava ao Correio da Manhã, quando cheguei a casa estavam a transmitir que era uma coisa desportiva, que era não sei o quê, uma série de coisas que não tinham nada a ver com o que tinha acontecido. Portanto, acho que as pessoas devem dizer as coisas mais conscientes, não ser assim à pressa. Acredita que o jornalismo de hoje cumpre o seu papel na sociedade? Eu penso que sim. Não sei se é muito bem, mas eu penso que sim. E acho que tende a ser assim cada vez melhor. Mais ou menos do que no passado? Acho que no passado era mais necessário o jornalismo, mas como era muito limitado, quer dizer, fazia com que as pessoas, ou uma grande parte das pessoas, tivessem apenas aquelas ideias que lhes queriam meter na cabeça. E isso também não é certo, pronto. Mas penso que o jornalismo é muito importante e que evoluiu muito, e penso que sim. Também como o meio de transmitir as notícias também evoluiu, agora com os satélites. Por exemplo, nós hoje temos uma visão do mundo completamente diferente. Com os drones, nós vemos paisagens como nunca veremos se não for assim os meios sociais, não é? Porque nós vamos ver uma coisa e vemos o que vemos. E com os drones nós vemos de cima, vemos de lado, vemos... Portanto, acho que toda esta evolução é muito boa. Muito boa. Então, agora, para concluir, pergunto se gostaria de acrescentar mais alguma coisa sobre a forma como vê o jornalismo, como é que consome jornalismo, notícias em Portugal, no mundo. É como disse, eu acho fantástico o jornalismo. Só que gostava que todos os jornalistas fossem honestos. Só isso é que eu acho. E não sei, não inventarem, não dizerem coisas que não são, não terem tendências, portanto, serem isentos nas notícias. Só isso. É a única coisa que eu acho. Tá bem. Maria Augusta, muitíssimo obrigada. Nada, gostei muito. Que bom.